Alô, meu povo! Sejam muito bem-vindos. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e esse é o programa Zero Dívida, onde eu trago técnicas e estratégias para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o tema de hoje é: não cometa esse erro se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu vou falar sobre um dos erros que te impedem de se livrar das dívidas. E vamos lá, vamos começar começando. Qual é esse erro, Dade, que me impede de me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Esse erro é o erro de cortar gastos antes de atacar as dívidas. Ou seja, por que isso é um erro, Dade? O que isso é na prática? Na prática acontece assim: você começa a entrar no cheque especial, falta dinheiro para pagar as contas, você está com dificuldade para fazer o mês fechar, com dificuldade para honrar os seus compromissos, e aí você fala: já sei, eu preciso cortar gasto, eu estou gastando demais, eu estou comprando demais. E aí você começa a cortar o mercado. Se você pedir uma pizza no final de semana, você não pede mais. Se você levava seu filho e sua filha para tomar um sorvete no final de semana, você não faz mais. Não tem mais nenhum lazer. Agora é reduzir gasto e para pagar conta. E isso tem um efeito colateral em você e na sua família. Por quê? Você fica desmotivado. Você fica, cara, qual que é o sentido da vida de eu trabalhar o mês inteiro e não sobrar dinheiro para eu poder pedir uma pizza, para eu poder comprar uma carne boa no mercado, uma comida diferente? Isso é literalmente sacrificar você e a sua família. E o pior, você economiza R$ 50 no mercado, economiza R$ 100 num lazer no mês e não resolve a dívida. A dívida continua subindo. Você, de um lado, economiza R$ 50 no mercado e o banco desconta 300 do cheque especial. Você, de um lado, economiza R$ 100 com uma saída e do outro lado, você parcela o cartão de crédito e uma dívida que era 3 mil no cartão de crédito vira 7 mil em 24 vezes no parcelamento automático de fatura. E esse ciclo se torna o ciclo que eu chamo que é ciclo do fracasso. Eu aprendi isso com o meu professor na época, que é o ciclo do fracasso de você não ter dinheiro para pagar as contas, cortar gasto para conseguir ver se dá o dinheiro para pagar as contas, começa a pagar juro loucamente e o dinheiro nem dá para pagar as contas, nem você consegue se livrar das dívidas e você fica vivendo uma vida para pagar boleto. E muito pior do que isso, perdendo sono, porque nem cortando gasto resolve, porque parece que não tem fim, que só um milagre para resolver sua vida financeira. E é por isso que eu falo que existe uma forma mais eficiente. E antes de você entender qual é essa forma mais eficiente, o primeiro passo é você entender que é um erro cortar gasto para tentar se livrar das dívidas, porque você faz isso na ordem incorreta, você sacrifica você e sua família sem atacar as dívidas, sem fazer o que precisa ser feito, sem literalmente travar uma guerra contra as dívidas, e nessa história só você que se lasca. O banco continua ganhando dinheiro, o banco continua cobrando juros altos, porque talvez até você ver esse vídeo você não tinha entendido que antes de cortar gasto, você vai precisar atacar as suas dívidas para pagar um valor justo em cada uma delas, para se livrar de todas elas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses de forma justa, fazendo com que isso caiba no seu orçamento, fazendo com que isso seja possível para você, independente do tamanho da sua dívida, do quantas dívidas você tem, independente de qualquer fator. E isso é possível. Eu sou a pessoa que grita aqui nos meus vídeos todos os dias que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E para começar a fazer do jeito certo, é preciso abandonar um jeito errado. E é por isso que muitas vezes você vai me ver fazendo um vídeo falando: é um erro isso, é um erro isso, é um erro isso. E se eu não tivesse cometido esse erro, se eu não visse todos os dias centenas de pessoas cometendo esse mesmo erro e sabendo que não funciona assim, que tem um jeito mais fácil, talvez eu duvidaria que isso é um erro. Talvez eu também acharia que isso é bobagem, né? Que não, eu tenho que cortar gasto mesmo. Só que eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu sei que os meus alunos dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida trilham um caminho para que em poucas semanas, 6 semanas, no máximo, eles consigam ter o dinheiro deles sobrando na conta deles e as dívidas começando a ser negociadas até que eles se livrem de todas elas. Como eu tive a grata surpresa de receber um zero dívida de um aluno hoje, dia 20 de abril. Vou até falar dele aqui, que eu estava inspirada aqui. Porque foi uma pessoa que parou de cortar gasto para se livrar das dívidas, que começou a fazer do jeito certo, a fazer do jeito mais eficiente e abandonar um jeito que não funciona.
E aqui agora nessa aula eu vou começar a falar por que isso não funciona, como é que você pode fazer isso melhor, mas eu só consigo falar, eu só consigo ouvir, eu no caso adulto, tá? Eu adulto só consigo entender que algo é errado quando eu entendo por que isso é errado. Então, o que eu quero que fique claro na tua mente aqui, nessa primeira introdução que eu tô fazendo é que isso não funciona, cortar gasto na tentativa de se livrar das dívidas, não funciona porque enquanto você economiza de um lado, o banco tira 3 vezes mais do outro. Você economiza 50 de um lado e paga 150 de um monte de coisa que você não precisava pagar. Você economiza R$ 100 do outro, de um lado, e do outro lado a fatura do cartão de crédito vem R$ 500 de juro, você parcela a fatura e aumenta a dívida em 3 vezes. Então, entenda, não é por cortar gasto que você começa a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E isso é um erro que te impede de ter esse resultado. E isso estando presente para você, você pode acordar e começar a fazer diferente a partir de agora. Foi? Ficou claro? Introdução correta? Daji já chegando, então vamos chegar. Ó, para quem não me conhece ainda, tá chegando aqui por agora, seja mais do que bem-vindo. Eu tenho muitos conteúdos no YouTube e no Instagram sobre vários temas. O tema de hoje é cortar gasto, tá? Hoje é uma live bem direto ao ponto. Vocês vão ver que eu vou explicar um pouco para vocês as nuances dessa parada de cortar gasto e principalmente como é que você começa a fazer diferente a partir de hoje. Toda live minha tem uma dica final, um passo prático que você pode colocar no final. E eu tenho certeza que se você assistir essa aula até o final, você vai sair dessa aula e vai ver dinheiro que estava indo para a mão do banco começar a sobrar para você, porque você vai abandonar o jeito antigo e começar a fazer do jeito certo, beleza? Então vamos lá, Daji, o que acontece quando uma pessoa ela corta gasto na tentativa de se livrar das dívidas? O primeiro dano causado é o dano emocional, tá? E aqui eu sempre trago a minha história para vocês com o intuito de dizer, ó, eu sei o que você sente. Eu já fui um pouco como você, eu já estive aí no seu lugar. Eu me sentia assim, fazendo isso. Eu ralava pra caramba. Eu era gerente de banco. Eu trabalhei no banco 8 anos da minha vida. Eu chegava no banco às 8 horas. Eu trabalhava para um caramba. Quando eu saía da agência, 17, 18 horas, em geral, eu ia fazer alguma visita para cliente. Chegava em casa umas 19 horas da noite. E aí tava eu lá com o meu franguinho, que eu dividia 1 quilo de frango em 7 dias da semana, almoço e janta. Se eu comia, acho que 100, 150 gramas de carne por dia, era muito. E aquilo, eu olhava para mim, para o meu prato, e eu confesso para vocês que esse foi o maior impacto para mim. Não foi cortar roupa, não foi deixar de sair, foi eu ver o quanto eu estava me alimentando mal por cortar gasto no mercado. Eu economizava no mercado, porque eu vendia o ticket de alimentação do banco para ter mais dinheiro no salário. Então, aquele ticket de mercado, eu já incorporava ele no meu salário, eu vendia ele, isso não é certo, inclusive, eu fazia escondido para que eu pudesse economizar e usar o dinheiro para abastecer o carro, fazer outras coisas. E aí eu economizava no mercado. Eu me sentia uma incompetente, eu me sentia uma inútil, eu me sentia uma pessoa extremamente incapaz de cuidar da própria vida. O que é que eu tinha feito com a minha vida de eu estar com 24 anos de idade e ficar cortando gasto, mesmo tendo um emprego que não era ruim, eu não ganhava mal, ganhava meus 4 mil por mês como gerente de banco, e o pior, eu era gerente de investimento. Durante o dia, eu tinha que sustentar um status de que eu era foda pra caramba, de que eu era a gerente bambambam de investimentos, que atendia os melhores clientes do Banco Santander e do Banco HSBC, os 2 bancos que eu trabalhei, e à noite eu chegava em casa e tinha que dividir 1 quilo de carne para durar a semana inteira. Então, assim, quando você entende que o caminho, como é que uma pessoa abalada emocionalmente desse jeito, como é que uma pessoa tão literalmente fraca emocionalmente, fraca às vezes até fisicamente, que perde o sono, que dorme, vai conseguir atacar dívida? Como é que você vai para uma guerra contra as dívidas, se matando para conseguir pagar as contas do mês e cortando gasto até com comida, para conseguir dar conta de pagar o cartão de crédito? Isso não tem como funcionar. Então, quando eu trago esse erro para frente da câmera aqui e falo, para com isso, chega, você precisa decidir travar uma guerra contra as suas dívidas, e começa por você entender que isso não é normal. Não é normal você acordar cedo, sair para trabalhar e não ter dinheiro para fazer uma compra do mês boa para sua casa. Não é normal, isso não é normal. Enfiar na sua cabeça que isso é normal, porque o sistema financeiro fala que a culpa é sua. Que se você tá assim, o problema é seu. Vai atrás de mais empréstimo, renova o consignado, parcela a fatura do cartão. E tudo faz parecer que a culpa é sua. E eu tô aqui para dizer que a culpa não é toda sua.
Tem muita coisa aí que o sistema financeiro faz que não é certa. Esse é meu trabalho, falar para as pessoas, ó, você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses sem precisar economizar com a comida. E eu falei disso ontem e vou falar de novo. O dia que uma aluna do método Mais Dinheiro Zero Dívida falou para mim que depois de um mês ela entrou no método e ela pôde comprar fruta, verdura e carne à vontade para a família dela, foi o dia que eu falei, é isso que eu faço. Esse é meu trabalho aqui. Fazer com que as pessoas possam se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e voltar a ter paz, voltar a ter vida. Porque para ela, com certeza, se livrar das dívidas é importante, mas ela botar comida na casa dela foi a maior conquista que ela teve. E eu quero que isso fique presente para você. Se hoje você está sacrificando sua alimentação, seu lazer, sua saúde, muitas vezes, deixando de fazer um tratamento que você tem que fazer para dar dinheiro para o banco, acorda, isso não é normal. Tem que pagar as dívidas? É claro que tem, eu não ensino ninguém a dar calote. Mas você pode negociar suas dívidas por um valor justo, você pode conseguir se livrar delas de um jeito que você não precise se matar para conseguir fazer isso. Então, que fique claro aqui para você, é um erro você cortar gasto na tentativa de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, simplesmente porque isso ferra com a sua vida e com a vida da sua família. Então, não é por aí que você começa. Não vai funcionar começando por aí. Tá caindo fichinha aí para vocês? Conta para mim, queria ouvir vocês. O que mais que tem por trás disso? Quando você entra na pira de cortar gasto, o seu foco tá nos gastos. Então, o que acontece na prática, tá? Você enfia na sua cabeça assim, não, eu tô endividado, tô com um problema financeiro, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar gasto. Eu vou cortar gasto, eu tenho que cortar gasto. E aí, o que você faz? O seu foco, imagina, eu uso óculos agora, mas não vou botar óculos não, é mais ou menos assim, ó. O seu foco tá no gasto. Então, você começa a anotar gasto. Então, cada boleto que chega, cada vez que você vai no supermercado, cada vez que alguém te chama para sair, cada vez que seu filho pede alguma coisa para comer ou para comprar alguma coisa, o teu tico-teco tá ligado em cortar gasto. Não vamos fazer porque tem que cortar gasto. Não vou fazer. E o que acontece? Quando o teu olhar tá virado só para cortar gasto, que o seu foco tá só para cortar gasto, você não consegue ter olho, literalmente falando, tá? Você não consegue ter olho para enxergar todos os juros que você paga para o banco muito mais do que você deveria pagar. Você não consegue enxergar que talvez o juro da sua dívida está muito mais alto do que deveria estar. Você não consegue enxergar a quantidade de débitozinho de 10, 15 reais que o banco faz da sua conta e que você nunca se questionou se isso é normal ou não. Você não consegue parar e observar o que está acontecendo na tua vida financeira porque o teu foco está em cortar gasto. É por isso que isso é um erro que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Não dá para você olhar só para os gastos e achar que cortando os gastos você vai resolver um problema de um crédito consignado, que você vai resolver um problema de um parcelamento infinito de cartão de crédito, que você vai resolver um problema de cartão consignado. Uma pessoa que só está focada em cortar gasto nem consegue imaginar que talvez o juro do carro dela esteja 3 vezes maior do que ela deveria pagar, que talvez o juro da casa dela está muito alto, que talvez o sistema de amortização que ela fez não é o melhor, que tenha o melhor, a pessoa não consegue ter cabeça para isso. E aí ela fica focada no cortar gasto, ferra com o emocional dela e o pior, não resolve o real problema que é a dívida, que é o juro absurdo que está pagando para o banco. Então, quando eu falo que isso é um erro, não é só porque, não, você tem que ficar motivado e fazer yes, eu vou sair das dívidas. Não, não é isso. Claro que tem que ter educação financeira, claro que tem que se reorganizar, é claro que você não ficou endividado economizando, né? Você ficou endividado é porque alguma coisa aconteceu, ou você teve um problema de saúde, ou você teve algum problema financeiro, ou você perdeu a mão mesmo no orçamento mensal. É claro que tem algum problema ali de educação financeira, mas você não vai resolver o problema de educação financeira só cortando gasto, existe um problema de juro aqui. E é por isso que eu decidi falar para assalariado endividado. Talvez você não saiba, mas eu falo aqui com assalariado endividado, porque não dá para chegar para uma pessoa que está na UTI e falar para ela que ela tem que fazer exercício físico. Esse é um exemplo que eu dou. Não dá para você ir lá na UTI, uma pessoa que está respirando por aparelho, que é a situação de um endividado, e falar para a pessoa que está doente, é o seguinte, eu vou desligar seus aparelhos aqui, vai correr e fazer uma caminhada todos os dias pelo hospital que você vai melhorar. A pessoa está respirando por aparelhos. Não adianta você vir falar, você tem que cortar os seus gastos, você tem que ser mais consciente nisso. Troque as suas lâmpadas amarelas por lâmpadas de... Cara, a educação financeira tradicional não funciona para quem tem dívida. Porque o juro que essa pessoa está pagando está tirando o couro dela. Não tem como. Então entenda, por que é um erro nesse aspecto? Você tentar cortar gasto na tentativa de se livrar das dívidas, porque nunca uma economia que você vai fazer no teu orçamento mensal vai bater uma dívida. Nunca, o juro que o banco recebe de você, de todas as suas dívidas. Então,
Primeiro ataque às dívidas, depois corte de gasto. Primeiro ataque às dívidas, depois corte de gasto. No método Mais Dinheiro Zero Dívida, meu aluno só vai fazer orçamento mensal, ele só vai encostar nas despesas deles 2 meses depois que ele já começou a negociar todas as dívidas e a reduzir todas elas para se livrar de todas elas. Ele só vai olhar para o orçamento quando o dinheiro já está sobrando. Aí ele vai olhar para o orçamento. Aí, igual aconteceu com a Silvana, minha aluna há 4 meses. Há 4 meses eu dei um puxão de orelha nela e falei, uma pessoa que está querendo se livrar das dívidas não gasta R$ 180 com telefone. Corta esse negócio, está muito alto, diminui. Com uma ligação, ela diminuiu o gasto dela em R$ 60, R$ 70 por mês. Falei, precisa de internet para a filha estudar? Precisa de internet para você estudar? Para você trabalhar? Precisa, mas não nesse valor. Então, veja, imagina se eu olho para a Silvana, há 4 meses atrás, a bichinha sem salário, o banco estava pegando todo o salário dela, e eu falo para ela assim, diminui o seu telefone, Silvana, vai ser bom para você se livrar das dívidas, ela ia me mandar tomar naquele lugar, entendeu? Então, quando você começa a entender que primeiro ataca as dívidas, depois corta gasto, pô, a ficha começa a cair, e você entende que cortar gasto, ajustar gasto, ter inteligência financeira, cuidar dos gastos, é claro que isso é importante, vocês sabem que é importante, assim como comer saudável e fazer atividade física, todo mundo sabe que é importante. Só que, se tá com dívida, primeiro vai ter que resolver o problema financeiro, depois pensar em cortar gasto. Agora, fechando esse tópico, a gente precisa caminhar para você começar a entender o que você faz na prática, tá? O que acontece? Quando eu trago esse tema, em geral, a cabecinha de vocês buga. Eu até queria ouvir para vocês se tem alguma dúvida. Quando eu trago esse tema, se surge alguma dúvida para vocês. Porque, em geral, a fase que eu escuto, porque o povo fica puto da vida comigo quando eu falo que não é para cortar gasto, né? Que isso não resolve a dívida. Em geral, as pessoas falam assim, se eu não vou fazer isso, eu vou fazer o quê, então? Você não é boazona? Então me fala aí. O que eu tenho que fazer, né? Então, vamos entender isso juntos, tá? Eu entendo que, quando vocês me escutam falando que cortar gasto é um erro que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você fica assim, então tá, faz o quê, então? Você começa por entender, aqui você tem que começar a entender, cadê o dinheiro que você rala pra caramba pra ganhar? Quando eu decidi falar com assalariados, com pessoas físicas, né? Ou seja, quando eu decidi que eu não ia falar para empresário, que eu não ia falar para quem tinha uma empresa, foi exatamente porque eu sei que a vida do profissional liberal, do assalariado, aqui eu falo mais para assalariado, cara, é uma vida de uma galera que acorda cedo, rala pra caramba e chega em casa cansado e cuida dos filhos e leva o filho na escola. Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, meio em choque. O Rio de Janeiro faz isso comigo, eu tô no Rio agora, né? Cara, o BRT passou do meu lado com a porta aberta. E as pessoas, assim, a ponto de cair ali. Se acontecer alguma coisa, as pessoas caírem. E aí eu fiquei olhando aquela cena, assim, eu tava dirigindo e olhando, assim, e a minha sobrinha na hora viu. E aí eu falei assim, são essas pessoas aí, ó, que pagam dinheiro pro banco, que pagam juros absurdos pro banco. São essas pessoas que pagam tarifa mensal, que é a tarifa de R$ 50 por mês, que poderia servir para elas até às vezes ir de Uber trabalhar uma vez ou outra, mas não dá porque dá tudo pro banco. Então, eu entendo que é estranho ouvir que cortar gasto é um erro, mas entenda, cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Aqui no Rio de Janeiro, o custo de vida é alto, sabe? Eu sei que tem uma diversidade imensa de capitais e municípios aqui nesse nosso país, mas aqui no Rio de Janeiro o custo de vida é alto, sabe? E aí, sempre que eu vejo uma pessoa pagando juro para o banco, pagando tarifa para o banco, numa cidade como essa, eu falo assim, cara, é o dinheiro de um leite, é o dinheiro de um pão com presunto e queijo que a pessoa vai comprar. Então, não é que você não tem que se reeducar financeiramente e cuidar dos seus gastos, mas, cara, cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Então, se você me perguntar, se eu não cortar gasto, eu faço o quê? Começa a se responder essa pergunta. Cadê o dinheiro que eu ralo tanto para ganhar? Desde lá do momento que seu salário bate no olerite, lá no contra-cheque. E o que acontece com ele depois de lá? O que é descontado lá da sua folha? Quando o dinheiro cai na conta, o que está ficando para o banco? Quanto que está sobrando para você? Se está sobrando para você, se o banco não está pegando 70%, 80% do seu salário. Se você não está dependendo já de cartão de crédito, às vezes até de pedir dinheiro emprestado para os outros para passar o mês. Então, o cortar gastos é um erro, porque quando você corta gasto, você está punindo só você. Você está esquecendo de se perguntar assim, cara, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Eu não sou bandido, não sou vagabundo, não sou vagabunda. Por que eu estou vivendo nessa situação?
é trocar a diligência em cortar gasto por uma, literalmente, revolta com a situação que você está vivendo hoje. E esse é o convite que eu faço para você. Se você está cortando gasto para tentar se livrar das dívidas, isso realmente não funciona. E não adianta não fazer nada. Começa a trocar. Ou eu vou cortar gasto por que eu estou vivendo essa vida aqui? Por que eu estou vivendo essa situação aqui? E isso não é papo motivacional. É a primeira pergunta que vai te dar clareza de que isso que você está vivendo, essa vida porcaria de ter que ficar cortando gasto, trabalhando pra caramba, já que você não é vagabundo nem é vagabunda, você acorda cedo e vai trabalhar, que isso não tá certo, que tem alguma coisa errada aí. E é duro isso, é duro, mas é a pergunta que vocês têm que começar a se fazer a partir de agora. Foi a pergunta que me fez decidir sair das dívidas, foi a pergunta que me fez começar a criar uma vida diferente, o que eu chamo de criar uma nova vida com mais dinheiro e zero dívida. Foi a pergunta que me fez ter a vida que eu tenho hoje. E eu não sou melhor que ninguém, não. Eu era como você. Trabalhava pra caramba, meu dinheiro ia tudo pro banco e mal sobrava pra eu comer. Tinha que ficar cortando gasto pra conseguir. E é por isso que quando eu trago a minha história, quando eu falo de mim, é só pra eu dizer assim, ó, eu sei sua dor. Eu não sou a bonitinha do Instagram que fica falando pra você fazer coisa que leu em livro, não. Nada contra quem estudou, mas eu passei por esse perrengue. Eu sempre falo, eu falo muito pras pessoas. Eu não dou aula de empreendedorismo, eu não dou aula de emagrecimento, eu não dou aula de motivação, eu não dou aula de nada disso. Porque disso aí eu não sou especialista, não. Sou tão estudante quanto. Agora, de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, eu sou especialista. Eu fiz isso comigo e já ajudei mais de 1.000 pessoas a fazerem isso também. E eu sei que a primeira pergunta, o primeiro passo é uma indignação. Se você não se indignar de estar vivendo essa vida, de ter que ficar cortando gasto com comida, com lazer, com tudo, não poder dar uma roupa nova pro seu filho, se você não se indignar, quem é que vai se indignar? É quando eu faço a pergunta para todo mundo. Se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser que dia? Se não for aqui, vai ser onde? É a pergunta que eu sempre falo para as pessoas. Inclusive, quando eu abro inscrições para o meu método, que é onde eu acompanho as pessoas nesse caminho. Eu falo, se não for aqui, vai ser onde? Você vai esperar acontecer o quê? Você vai esperar cair uma bomba na sua cabeça para você começar? E eu sei que até você tirar a venda dos seus olhos e entender que isso não é comum, que isso não é normal, leva um tempo. E é por isso que eu tô aqui todos os dias falando que não precisa ser desse jeito, que pode e deve ser diferente. E aí, talvez surja na tua cabeça eu não gosto de usar esse nome, mas a palavra é essa, né? É uma crença, uma certeza de que só tem esse jeito. As pessoas me escrevem, né? Eu tenho que me livrar. Eu quero me livrar da dívida, mas não tem como, só um milagre. Eu costumo dizer que para que você consiga ver que algo é possível para você, você precisa começar a ver que alguém já conseguiu. Presta atenção nisso que eu tô te falando. Uma criança, ontem eu vi muito isso com meu sobrinho. Ele faz algo, normalmente quando ele vê uma criança fazendo alguma coisa, ele consegue falar, ah, eu também consigo. Porque não é o adulto fazendo, é uma criança, né? Ontem eu pegando o João Pedro, tentando botar ele debaixo do negocinho assim, ele não entrava. Aí quando outra criança passou, ele olhou e falou, nossa, eu também consigo. Foi nítido ver a carinha dele, ah, eu acho que eu consigo. Então, uma coisa que eu falo muito é que lá no meu YouTube, né, para quem já tá aqui no YouTube, tem uma playlist com os resultados dos meus alunos. E eu queria convidar você para ir lá e assistir um vídeo para você ver que uma pessoa já conseguiu se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses sem precisar cortar gasto. E aí você fala, cara, beleza, se foi possível para Adriano, para Andressa, para Adriana, se foi possível para o Gabriel, que me mandou o zero dívida dele hoje eu tô super feliz que eu recebi um zero dívida de um aluno que se livrou de todas as dívidas. Usando as técnicas do método Magia Zero Dívida, isso pode ser possível para você também. Só que você vai precisar, a sua mente vai precisar conceber que isso é possível. E enquanto você ficar repetindo na tua cabeça que não tem jeito, que isso é um milagre, ai, mais uma pessoa na internet falando borracha, não é sobre mim não, galera. Eu sou só uma mensageira. Eu só trago uma mensagem para vocês. Eu falo isso, aqui eu tô trazendo uma mensagem para vocês. Lá com os meus alunos, eu tô do lado deles até eles chegarem no resultado. Só que não é isso, não é sobre a minha vida. Não é sobre a da GL Vipert, que tem um Instagram, um YouTube e um Facebook. Isso é sobre a sua vida. E se você acha que o único jeito de se livrar das dívidas é cortando gasto, eu quero te perguntar, se você já está cortando gasto há quanto tempo? Funcionou? Se funcionou, por que você está aqui, me assistindo? Se tivesse funcionado, você não estava aqui.
Aí é a hora que o povo me odeia, né? Mas é verdade. Se você tá cortando gasto e você ainda não resolveu as dívidas, é porque não funcionou. Se funcionasse, você não tava aqui. E aqui eu tô sendo um pouco mais dura, mas é real. É entender que, putz, tem sentido o que a Dade tá falando, porque realmente não tá funcionando. Então, eu preciso começar a fazer diferente. Então, talvez você pense, mas esse é o único jeito. Não tem outro jeito de se livrar das dívidas. Tem outro jeito, um jeito mais simples. E você precisa começar a conceber que isso é possível para você começar a consumir conteúdos na internet que falam disso, como o meu, começar a fazer alguma coisa, porque não adianta só assistir uma live e não colocar nada em prática. Por isso que eu vou passar um exercício prático em toda a aula. Eu passo um exercício prático aqui, para que você possa começar a conceber. E isso não é papo motivacional. Eu falo isso muito para os meus alunos. Falo para eles, vocês começaram agora uma caminhada para se livrar das dívidas, eu estou com uma turma nova começando, que começou semana passada, vocês começaram agora, vocês não acham que daqui a 2, 3 semanas vocês vão estar todos motivados? Não. Tem que nutrir essa motivação todos os dias, com ações práticas, com atos, um passo de cada vez, uma atitude por dia, porque os obstáculos surgem no caminho. Quando você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, vão ter obstáculos. Eu falo para eles, vocês têm metodologia para lidar com o obstáculo, tem acompanhamento, tem suporte todo dia você pode levantar a mão e pedir uma ajuda que vocês estão aqui, mas eu não posso deixar de falar para todo mundo que me acompanha que o obstáculo vai surgir. E aí, quando você entende que rola uma parada mental, para começar, você fala, opa, peraí, eu sei que também tem que cuidar da minha cabecinha, que talvez eu ainda não tenha conseguido me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, porque eu tô nessa mentalidade de que só cortando gasto mesmo, porque aí eu corto o gasto, vou lá e pago um pouco do cartão, aí mês que vem não dá para pagar, eu parcelo de novo, e aí fica nesse ciclo vicioso. Entendem o que eu tô falando? Então, assim, é importante que isso fique claro para que você possa avançar, para que você possa dar o próximo passo. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o que eu posso começar a fazer? Eu já falei que é um erro, né? Fazer desse jeito, né? Fazer literalmente ali, inventar de começar a cortar gasto loucamente para se livrar das dívidas. Eu falei aqui, eu falo sempre desse exercício, mas eu vou reforçar. Se você está disposta a parar de cometer esse erro de querer cortar gasto para se livrar das dívidas e entender que isso vai te causar mais dor, mais sofrimento e principalmente não resolve o problema de estar pagando juro tão caro para o banco, você começa a fazer diferente essa parada fazendo um exercício que eu chamo de rastreamento do dinheiro. Esse exercício, ele consiste em você pegar o teu polerite, o teu contra-cheque, que é aquele documento que a tua empresa te dá, ou teu órgão público te dá. Para quem é autônomo e talvez me acompanhe aqui, é olhar mesmo os créditos que tem na tua conta, mas eu vou focar mais aqui no assalariado. E você se perguntar cada desconto daquele, o que é isso que eu estou pagando? Dando um exemplo prático, um servidor público, ele vai pegar o contra-cheque e vai ver lá os vencimentos, as gratificações dele, o INSS, o imposto de renda retido na fonte, aí ele vai ver, empréstimo consignado. O que é isso? Quanto que eu peguei emprestado? Que taxa de juro que é isso aqui? Quanto que eu já paguei? Próximo, cartão, e aí normalmente tem mais de um empréstimo consignado, com várias taxas diferentes. Cara, cartão de crédito consignado. Que P que é essa? Que é isso aqui? Eu peguei quanto emprestado? Por que o banco está descontando do meu olerite tanto? Até hoje, infinito. Eu vou pagar infinitamente esse cartão de crédito consignado? Às vezes, no próprio conta-cheque, você está pagando coisinha que você não precisava pagar. Mensalidadezinha disso, mensalidadezinha daquilo que você pode renegociar ou até mesmo tirar. Coisas que muitas vezes você nem usa. Feito isso, só no contra-cheque, eu nem fui na conta bancária ainda, só no contra-cheque, você já consegue identificar boa parte do seu dinheiro que está indo para o ralo ou para a mão de banco através de juro. Então, ali você já começa a se perguntar, cara, verdade, cara, desse 5 mil que eu recebo aqui, caraca, 1.500 está indo só para o banco. Como é que eu faço para reduzir isso aqui? O que é isso aqui? E aí tem muita aula minha no YouTube, em todos os lugares, onde eu falo, você tem que ter o contrato e documento de evolução das suas dívidas, para você começar a entender se o juro dessa parada tá alto ou tá baixo. Então, entenda, se você cansou de cortar gasto na tentativa de se livrar das dívidas e viu que não tá funcionando, começa a fazer diferente, entendendo para onde tá indo o dinheiro que você rala pra caramba. E o primeiro lugar para você olhar é seu contra-cheque. Depois você vai para a conta bancária, mas o primeiro lugar é o seu contra-cheque. Seguido disso, o dinheiro cai na conta corrente.
Ou na conta salário, né? Quem tem conta salário e proteção de salário é outro papo que eu falo aqui, mas não é o papo que eu vou focar hoje. Hoje eu estou focada aí nesse rastreamento de dinheiro. O dinheiro caiu na tua conta corrente. O que acontece lá no contra-cheque? Vem um salário líquido embaixo, então depois que descontam tudo que tem para descontar ali do contra-cheque, o último quadradinho do contra-cheque fica do lado direito, assim, é o valor do salário líquido. Tem ali o salário líquido. Viu aquele salário líquido ali? Ele vai bater na conta. O que está acontecendo com o teu salário depois que ele bate na conta? O que é descontado de você? É descontado tarifa? Você está pagando juro de cheque especial? Você tem produtinho de banco, tarifa bancária, título de capitalização, tarifa de extrato, seguro de não sei lá o quê, CAP, PIC, PLOC, ouro, tantos produtos bancários que te enfiaram para você ter um bom relacionamento? O que está acontecendo com o seu dinheiro quando ele cai na conta? Quando ele cai na conta, você tem mais empréstimos, 2, 3 empréstimos que debitam. Quanto que é o juro desse empréstimo? Quanto que você pegou emprestado? Quanto que você já pagou? Será que você já não pagou o que você pegou emprestado para o banco? E ainda está devendo mais 60 meses para o banco? Será que sua taxa de juros não é 7% ao mês? Como aconteceu com a minha aluna Adriana, antes de entrar no método, ela pagava 7% ao mês para losango no empréstimo? É começar a se questionar para onde está indo o dinheiro que eu ralo para caramba. E não é se questionar só de forma filosófica, não. É ir atrás. Cadê, cara? Quanto que eu juro disso aqui? Cadê o contrato disso aqui? Cadê o documento de evolução da dívida disso aqui? O que é isso aqui? É saída, vou cortar gasto e olhar para o que está acontecendo com o seu dinheiro. Olhou? Então, assim, olhar o extrato e começar a fazer essas indagações também faz parte do rastreamento do dinheiro. O rastreamento do dinheiro é um exercício intenso e extenso. Não é um exercício que você faz em 5 minutos, não. É intenso mesmo. Então, depois de olhar o contra-cheque e se questionar ali o que é aquele monte de desconto no contra-cheque, próximo passo, olhar a conta bancária. Olhar o que acontece ali nos descontos. E aí você vai começar a se indagar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quanto que eu peguei? Quanto que eu já paguei? Qual que é o juro disso aqui? Fechou a conta bancária. O que mais eu posso olhar? Seguido disso, é muito comum que as pessoas tenham cartão de crédito. Então, assim, além de todos os empréstimos, a pessoa está se matando para pagar o cartão de crédito. E aí, o que acontece? Paga a fatura do cartão, ou paga o mínimo, ou parcela a fatura, e aí a pessoa libera um pouquinho de limite no cartão, e como não sobrou nada do salário dela, o que ela faz? Ela começa a usar o negativo da conta e começa a usar o cartão de crédito para passar o mês. E aí o próximo exercício ali dentro do rastreamento do dinheiro é dentro da fatura do cartão de crédito. O que tem nessa fatura de cartão de crédito, além dos seus gastos? Porque assim, se você já está nessa bola de neve da dívida, você não tem mais 50 mil de limite. Você deve ter um limitinho que você usa para comer e para pagar as parcelinhas que você tem. O que tem lá? Tem parcelamento de fatura? Tem anuidade do cartão de crédito? Tem juro por você pagar o cartão atrasado? Tem juro por você pagar o mínimo? O que é que caramba tem nessas faturas de cartão de crédito? É mais de uma? São 2? São 3? Quando você faz esse exercício no contra-cheque, na conta corrente e no cartão de crédito, que é o que eu chamo de rastreamento do dinheiro, você começa a ter clareza do que está acontecendo com o dinheiro que você rala tanto para ganhar. E de verdade, se tem sangue correndo nas suas veias, depois de fazer esse exercício, se você conseguir não ficar indignado com o banco, talvez não tenha sangue aí nas suas veias, tenha outra coisa. Mas quando você começa a ver a quantidade de dinheiro que você rala para ganhar, que vai para o banco, isso te dá clareza do que está acontecendo com você e surge de dentro de você. Eu falo que da mulher surge do útero, né? Surge de dentro de você, do homem surge da barriga, então, né? Uma força para lutar, para resolver isso. Porque é muito provável que se você está me assistindo, você está vegetando na sua vida financeira. E você não faz isso por mal, é porque você já está maltratado demais, já está doendo demais, você já tentou muita coisa. Se você está me assistindo, não é porque você se endividou ontem, é porque você já tentou de muito jeito tentar fazer alguma coisa e não conseguiu. E é essa clareza, e é essa força que surge, é essa clareza, é essa força que surge quando você faz esse exercício que você vai usar para começar esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. O rastreamento do dinheiro não é só um exercício financeiro, também é um exercício mental, também é um exercício emocional, para que surja dentro de você uma indignação e uma decisão de resolver. É o que eu chamo de primeiro pilar do meu método, que é a clareza do que está acontecendo com você.
de para onde está indo o seu dinheiro, de quanto de juro que você está pagando para o banco. Entenda isso. Eu percebo que se você for bem atento assim, você consegue ver a força surgindo de dentro de você para resolver as coisas. E o quanto que quando você quer resolver uma coisa e não consegue é porque você tá fraco por dentro. É porque você já tá sem força para fazer e a força vem de dentro. Vocês veem que eu faço muito assim com a mão, né? Porque a força vem daqui para fora. E isso não é papo motivacional. Você sabe quanto que é muito mais fácil você fazer algo quando você tá imbuído naquilo, quando você decidiu o que quer fazer, mesmo que não seja gostosinho, você quer fazer e você vai, você se esforça e surge essa força de dentro que faz com que seu corpo se movimente, com que você tenha ações, que a sua mente funcione melhor e que você consiga executar um passo de cada vez. Então, assim, uma coisa que eu falo muito é que eu acho que eu passei por uma fase de querer repelir que as pessoas me associassem a ser coach, a ser motivadora, e tanto que essa é uma das razões que eu não faço muito stories, por exemplo. Eu quis que as pessoas me enxergassem como uma pessoa que fala de educação financeira, que fala de ataque às dívidas, que fala de resolução de problema. Não queria que as pessoas linkassem a minha imagem com, a Dagi é a pessoa, fofinha, que fala para eu ter ânimo e disposição, porque, cara, eu tô falando de um problema sério. E sem uma força muito grande de dentro, você não consegue sair para resolver, sabe? Você não consegue sair para começar a fazer diferente. Então, depois que você conseguiu entender a importância de saber tudo sobre a sua dívida, de ter todas as informações para você conseguir começar a negociar do jeito certo, por isso que eu falo que clareza e preparação vêm antes de negociação, que são os 3 pilares do meu método: clareza, preparação e negociação. Clareza e preparação vêm antes, porque sem clareza você não consegue ter nada para começar a negociar, sem se preparar documentalmente, saber os seus direitos, saber o que precisa ser feito com cada uma das dívidas, você não consegue negociar, para só depois você ir para a negociação. Porque senão, se você vai negociar sem saber, você dá com os burros na água, não consegue, acaba fazendo uma negociação que é boa para o banco e não é boa para você. Dentro dessa consciência, depois de fazer esse exercício de rastrear o seu dinheiro e entender para onde que ele está indo, você ainda pode fazer um upgrade, que é cancelar tudo que o banco está te cobrando, que você pode cancelar. Você pode cancelar tarifa de pacote mensal, você pode cancelar produto que você não quer ter mais, título de capitalização você pode cancelar a qualquer hora, seguro de vida você pode cancelar a qualquer hora, se você não lembra de por que você contratou aquele seguro de vida. Eu gosto de seguro de vida, eu não tenho nada contra seguro de vida, mas a maioria das pessoas não contratou seguro de vida porque aquele seguro é bom, contratou porque o banco enfiou junto no empréstimo. A mesma coisa com os seguros embutidos nos empréstimos, com tarifa de tudo quanto é coisa que o banco cobra. Pode dar um jeito de acabar com o cheque especial, tem aula minha onde eu falo sobre isso, parcelar ele, trocar por outra dívida, se livrar daquela mensalidade que você está pagando de juro de cheque especial e começar a se livrar das suas dívidas. Só que você pode começar cancelando um monte de coisa que você não paga. Eu falei que isso é possível lá no contra-cheque, que às vezes você paga um monte de mensalidadezinha no contra-cheque, de associação disso, associação não sei lá do quê, e que você nem usa. Já vi isso muitas vezes. Depois você vai na tua conta e limpa uma cacetada de tarifa. E quando você for nos seus contratos de empréstimo, é muito provável que você encontre seguro lá, que você pode cancelar também até ter dinheiro de volta do banco. Então, essa etapa de parar de deixar dinheiro ir para o ralo é o que eu quero trazer aqui de atividade prática para você poder começar agora a parar de cortar gasto, que é um erro que te impede de se livrar das dívidas, e verdadeiramente cortar o que realmente está arrancando o seu couro, que é um monte de coisa que você não devia pagar para o banco. É claro que você não vai conseguir, com estalo de mágica, parar de pagar juro para o banco, porque precisa negociar essas dívidas. Por isso que para você começar a negociar, você precisa passar por clareza e por preparação, que é saber qual que é o juro da dívida, quer saber que dívida que é, qual que é o tipo dessa dívida, e isso é assunto para uma outra aula minha, que tem um monte já no YouTube, você pode pesquisar. Mas aqui é você ter clareza que cortar gasto não joga você lá na frente. Cortar gasto, na verdade, te joga para trás. E aí você começa a entender de fato o que está acontecendo com o dinheiro que você rala tanto para ganhar e a se livrar de um monte de coisa que você nem precisava pagar. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje de informação sobre esse tema. Então, vamos passar aqui um resumão para a gente entender? Eu comecei essa live falando que quando você corta gasto, você maltrata a sua família e você não resolve o problema financeiro.
a gente falou o quanto que isso gera em você um gatilho negativo de você falar, meu Deus, eu trabalho pra caramba e chega à noite eu preciso cortar a comida. Eu trabalho pra caramba e eu não consigo proporcionar um lazer para minha família. E aí você entra num looping que eu chamo de ciclo do fracasso. E aí você começou a entender comigo que você tem que começar a entender e ter uma indignação de para onde está indo o seu dinheiro. E entender que antes de você cortar comida, você tem que se livrar do dinheiro que era para ir para tua mesa, para tua família, para o teu bolso que está indo para o banco. E aí a gente passou pelo exercício do rastreamento do dinheiro, rastreamento desde lá do contra-cheque, da conta corrente, das faturas do cartão de crédito. E aí eu dei esse exercício prático para você começar a cortar esse monte de dinheiro que vai para mão do banco, começando por tarifas e produtos bancários que você não é obrigado a ter. Porque você não é obrigado a ter produto no banco. Não tem ninguém que pode te obrigar a pagar tarifa, a pagar um monte de coisa. Foi isso que a gente passou até aqui. Então agora eu queria que vocês levassem isso dessa aula e colocassem isso em prática. Então uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me acompanham aqui no conteúdo gratuito é que eu imagino que todo mundo que me acompanha tem a ideia, né? Tem gente que acabou de chegar que eu tenho uma metodologia, uma solução mais completa. Então, sim, eu tenho um método, que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é onde eu acompanho as pessoas pessoalmente na aplicação desse método passo a passo. E enquanto as pessoas não se tornam meus alunos, eu faço conteúdo gratuito exatamente para as pessoas saberem que isso é possível e como é que elas podem começar. Então, todo o meu conteúdo sempre tem uma atividade prática para você começar. E a atividade prática de ontem, por exemplo, eu falei sobre documentação de dívida, o quanto que é importante agora. Só para quem não vai começar aqui comigo hoje e vai entender que cortar gasto é um erro, se você começar a aplicar isso que eu ensinei hoje aqui, que é o rastreamento do dinheiro, cara, a próxima vez que eu abrir o meu método, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, você vai ter condições de se tornar meu aluno, minha aluna, para te acompanhar nesse caminho de se livrar das dívidas, de negociar as dívidas. Então, eu trago aqui muito da etapa de clareza, de preparação. Eu falo de negociação também, tanto que ontem eu falei de casa e carro, mas eu tenho muito conteúdo e é impossível numa aula de 40, 50 minutos eu abordar todos os temas e responder todas as dúvidas e atender todos os casos de todas as pessoas que me seguem em todas as redes sociais. Então, eu tô sempre trazendo um passo para vocês começarem, para que não seja uma live que você assistiu e depois você não colocou em prática. Então, coloque em prática isso que eu falei aqui. Você vai precisar pegar, sentar o popô na cadeira com essa live aqui e falar, a Dade mandou olhar meu contra-cheque, a Dade falou para olhar minha conta, a Dade falou para olhar o meu cartão de crédito. E eu sei que é desafiador para quem tem dívida olhar as faturas, olhar a conta e por aí vai. E depois me conta no comentário aqui desse vídeo, dessa aula, me conta lá ou me manda no direct, enfim, qual foi o resultado que você encontrou olhando, fazendo esse exercício que eu propus hoje, tá? E a gente se vê na próxima aula.